É muito além. Você está falando, Liz, a respeito da fala, né? Da criança, e você falou do TDAH. E a criança autista? Né? A gente sabe que a criança autista ela tem uma dificuldade também na fala, né? São bem parecidos. É porque a gente tem que separar também o que é fala, porque assim, na fonoaudiologia a gente tem três como se fosse compartimentada a comunicação. Certo. Fala, voz e linguagem. Certo. A fala e a linguagem, elas estão quase juntinhas, né? Porque a linguagem é toda forma de comunicação. Então, o indivíduo com autismo, ele tem mais déficits, às vezes, na linguagem. Porque quando ele tem fala, pode ser através de ecolalia. Então, a gente já está entendendo que esse indivíduo tem uma fala desenvolvida. O que é ecolalia, Liz, para as pessoas entenderem? Ecolalia vai ser a repetição, né, da fala do outro, ou a fala de... Pode ser a fala do outro, necessariamente, aquela ecolalia imediata. Você fala, eu repito. Por exemplo, você pergunta, Liz, você quer café? E eu falo, Liz, você quer café? Ou pode ser aquela também que vai ser a tardia, que eu falo, nossa, que legal! Que pode ser a imitação. Que do desenho, né? Acontece muito isso. Acontece muito isso. E isso pode ser muito confundido. Isso pode ser muito confundido com uma fala funcional. Porque a gente vê, eu chego no consultório, não, ele fala. Mas ele fala totalmente com uma prosódia alterada. O que é a prosódia, Alice? A prosódia é a modulação do som e da fala. Então, a prosódia vai... Quando a gente fala, a gente tem que colocar a entonação. Isso. Quando eu vou mudando, se eu estou mais triste. Então, a nossa voz ela vai se modulando as emoções. E aí, crianças com autismo, elas têm essa questão de que eles têm essa dificuldade de modular com as emoções. E é por isso que eles têm uma fala mais robótica, menos alterações de voz. Eles continuam falando no mesmo padrão, você não observa. Não muda também o rosto, né? Mesmo quando eu estou falando alguma coisa muito feliz, que bom que você... Mas o rosto não muda, né? Sim, a expressão. A expressão é difícil. Por isso que a psicoeducação ela é importante, porque a gente atende alguns pacientes, né? E às vezes esse repertório, esse discurso dos pais. Isso. Mas meu filho fala, e a gente manda um relatório para a professora, e a professora, não, mas aqui na sala... Ele interage, ele fala, e quando a gente vai fazer, né, na terapia, nas sessões, a gente... Poxa, a gente percebe que não é funcional, não é adaptativo. Não é adaptativo. Isso. Essa criança não consegue interagir. Não consegue interagir. Exatamente. Né? Emitir o som não quer dizer falar. Não. Sim. Né? Não quer dizer se comunicar, na verdade. Emite som. Isso. E aí o papel da escola também é importante nesse processo. Justamente. Né? Essa abordagem, né, por exemplo, aqui a gente tem a psicologia, a neuropsicologia, a fonoaudiologia. Essa abordagem de vários profissionais para tratar uma só pessoa. É importante isso? É fundamental. É importantíssimo. Por quê? Eu posso até dar um exemplo. Vamos imaginar uma criança num processo de aprendizagem, né? Que começa na escola. Só um minuto, Léo, vai dizendo o horário aí, viu? Porque aqui começou a conversar, a gente vai embora. Pronto. E aí, a criança num processo de aprendizagem. Na escola, o papel da escola. Entendi. Né, da professora observar. A gente sabe que aí ela está aprendendo a questão do fonema, da escrita. A gente sabe que um tem que casar com o outro. Sim. E aí, se ele tem um problema, né, a gente está falando aqui de crianças atípicas, né? Se ele tem um problema na questão do fonema, do som, aí já entra o trabalho da fono. Né? E aqui eu estou falando de uma forma bem ampla. Isso. Vamos lá. Ele não consegue, não tem noção de espaço. Aí já entra o trabalho da terapia, da terapeuta ocupacional, que vai trabalhar essa questão. Exatamente. Entendi. A questão sensorial, o fisioterapeuta também. Aí entra o médico, né, com a medicação. E aí... mas pronto, a gente ajustou, mas ele está com algum problema de aprendizagem. Ele não está conseguindo aprender mesmo, né? E aí ele está evoluindo na fono, ele está evoluindo na questão, né, de espaço, mas ele ainda não está conseguindo aprender. Aí entra a neuropsicopedagoga ou a psicopedagoga. Isso. Porque ela vai trabalhar essa questão da aprendizagem. Por que ele não está aprendendo? Então, é importante a gente ter uma comunicação entre várias áreas para que a pessoa possa ter um bom desenvolvimento. Aprendeu, né? Mas aí o comportamento dele não está sendo muito adequado, né? E talvez não é um estímulo para que ele consiga aprender. Aí entra a parte da psicologia para saber por que aquele ambiente ali está fazendo com que ele não aprenda, se é o ambiente, se não é. Posso até citar um exemplo de um paciente
que a mãe, eu chamei a mãe, aí a mãe, Alana, não sei o porquê, mas dia de sexta-feira ele fica muito agitado e ele não consegue prestar atenção na aula. Aí eu falei, mas isso é um padrão? É todos os dias da semana? Não, é sexta-feira. Eu achei estranho, né? Eu falei, vou visitar a escola. Aí eu conversei com a professora, pedi autorização para ela. Ela falou, não, fique à vontade. Eu fiquei no fundo. Aí eu fui entender por que na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira era o dia que as crianças levavam brinquedo. Então, as crianças... Veja, esse paciente tem TDAH. Então, as crianças deixavam o brinquedo ao lado da carteira. Então, na hora que a professora estava explicando, uma coleguinha estava com a boneca, o outro com jogo. Então, veja, ali estava sendo mais estimulante para ele do que prestar atenção que a professora estava dizendo ali na frente. Então, eu falei, professora, vamos fazer o seguinte, né? Se você estiver de acordo, vamos colocar esses brinquedos numa caixa. E a gente uma hora específica. Uma hora específica, todo mundo pega o seu brinquedo. Porque, assim, ele não está conseguindo prestar atenção, porque ele está olhando o coleguinha e ele quer pegar o brinquedo dele. Então, né, ele não consegue ter aquela consciência. Já tem uma deficiência. Alana, e isso você está colocando uma coisa maravilhosa. A Priscila, no último podcast da semana passada, ela falou uma coisa que, assim, eu fiz até um rios disso, que é cortar o coração. Ela disse, olha, no dia do meu aniversário, eu recebi de presente uma sentença judicial estabelecendo que a escola deveria liberar a assistente terapêutica para entrar com meu filho na sala, para ele poder aprender, porque ele tem TOD e autismo. Veja, ele não tem comportamento de aluno. Então, o comportamento de aluno precisa ser desenvolvido nele. Sim. E a escola não deixava. Agora, veja que coisa interessante, né? Veja, se eu tenho uma criança com TDAH e TOD e só a professora para lidar com ela, eu imagino como a professora deve dar de si para poder... É muito difícil. Ensinar e cuidar daquela criança ali com TOD que vai dizer, não quero, não vou, não faço. Porque, assim, às vezes, numa sala de aula tem 30, 40 alunos a depender da escola. Então, assim, é inviável para essa professora. E aí a escola proibia de uma coisa que ia ajudar a criança, que ia ajudar a professora, que ia ajudar a turma inteira. Porque, na verdade, quando uma criança ela tem um transtorno, às vezes ela muda o equilíbrio da sala, né? Muda a rotina. E aí você fala uma coisa interessante. Existem pais que talvez não aceitassem a sugestão que você deu, por exemplo. Por que o meu filho, que não tem TDAH, tem que colocar o brinquedo dele na caixa por causa de fulaninho que tem TDAH? Exato. Mas é isso, né? A inclusão ela não acontece por essas coisas. Porque a escola não vê o assistente terapêutico como alguém que vai ajudar. A escola vê como alguém que vai atrapalhar a dinâmica da sala de aula, a dinâmica do professor. O professor vai estar ali com alguém vigiando o seu comportamento, né? Sendo besteira, não precisa de ninguém para estar vigiando o professor, né? Então, assim, a escola não vê como agregador. Às vezes, até a gente, assim, muitas escolas pregam, que eu quero ter psicólogo, quero ter fonoaudiólogo, tananã, na escola, mas até o acesso para a gente é difícil. Às vezes eu peço muito relatório, inclusive, quem estiver ouvindo saiba aí, que eu peço muito relatório para a escola, porque assim, a criança, ela passa pouco tempo comigo, mas ela passa todos os dias, no mínimo 5 horas com a escola. Então, eu preciso entender o comportamento. Eu não consigo sempre estar fazendo visita. E aí eu preciso estabelecer uma comunicação com a escola. E até porque, veja... Essas devolutivas são importantes para nós, porque são nessas devolutivas que a gente vai encontrar aqueles pequenos problemas que o pai não vê, a mãe não vê, e a gente vai encontrar a professora dizendo, olha, eu percebi isso aqui nele, olha, eu percebi isso aqui. Porque, veja, até o 5º ano, que é quando muda, né, que vai ter mudança de professor, é uma professora só. É uma professora só. Então, ela vai olhar aquele aluno com um olhar mais preciso, né? E às vezes, a professora é do 1º ao 5º ano. Então, ela conhece muito daquele aluno. Todas as demandas, né? E, assim, a escola e o professor, ele faz parte da equipe multidisciplinar. Também, é verdade. Ele faz parte disso. Porque, assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu trabalho. Hoje, eu só trabalho com equipe multidisciplinar.
São equipes diferentes, mas eu trabalho com a Alana, que é psicóloga, e eu trabalho com outra psicóloga. E eu e a outra psicóloga, a gente tem muitos pacientes em comum, então a gente praticamente já é uma equipe multidisciplinar. Então, o que é que a gente faz? A gente cria grupos no WhatsApp com os pais, com a escola e com todos os profissionais que atendem aquela criança. E aí a gente estabelece um diálogo, tudo mais. E eu também trabalho com ela na sala. E a gente faz atendimento multidisciplinar na sala. Por quê? Às vezes eu não tenho, mesmo que eu faça análise do comportamento, eu sei até onde eu posso ir. Certo? Então o profissional também tem que entender isso. Eu sei onde eu posso ir. Tudo bem que eu tenho a noção de manejo do comportamento, mas, por exemplo, eu também trabalho com a Alana multidisciplinar em sala. Mas que eu preciso que a Alana, com o conhecimento dela, intervenha no comportamento de um paciente. Principalmente um paciente que bate, suponhamos. Aí tu apanha, né, de criança. Eu apanho bastante. Eu apanho bastante, é ótimo. Apanho bastante. Aí, assim, até remanejar esse comportamento, né? Aí, então, assim, às vezes a gente precisa... Até um paciente com TDAH mesmo, eu preciso de do psicólogo para me ajudar ali naquele comportamento. Então, assim, é muito bom ter a equipe dentro da sala, fora da sala. E, assim, o nosso contato aqui, falando do doutor Eric, que também é meu neurologista, não foi ele que fez a descoberta, mas é hoje ele que me acompanha. E assim, é muito importante. Assim, eu me sinto muito feliz e grata por poder ter um diálogo, estabelecer um diálogo dos meus pacientes que são atendidos por ele. Claro. Porque assim, é muito entrar em contato com o médico do paciente. É a coisa mais difícil do mundo. E aí, essa é uma das dificuldades, né? De a gente poder ter essa interação. E poder conversar sobre... Assim, ter o acesso para conversar. Isso. Então, assim, com o doutor Eric é muito importante. Então, veja, eu tenho, às vezes, uma dificuldade em relação a isso. Porque os meus clientes hoje, eu não estou conseguindo mais atender presencial. Porque os meus clientes, a maioria são de fora. Então, pagar a sala para ir fazer terapia online... é praticamente gastar dinheiro, né? Perder dinheiro. Sim. Então, até os meus clientes daqui de Aracaju fazem terapia online. Eu aviso, infelizmente eu não atendo presencial. Não atendo presencial, mas vai ser bom. Vai fazer online que você vai ser bom. Sim, é bom. Gente, eu não gostava do online, mas hoje eu não me vejo fora do online. Mas também me vejo presencial. Mas vejam, às vezes é complicado, porque esse médico mora em São Paulo, mora no Rio de Janeiro, então tem uma grande dificuldade de entrar em contato com o médico desse cliente. Sim. Porque, veja, e tem umas coisas também que tem uma dificuldade aí, porque quem não sabe trabalhar com equipe multidisciplinar não vai ser aberto para uma orientação, né? Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade com relação a alguns profissionais que, você falou, Liz, não entendem o seu limite. Então, e esse é o desafio. Isso. Esse é o desafio do trabalho. Né? Quando a gente pensa em trabalhar com a equipe, esse é o maior desafio, a comunicação. Né? E o entendimento de saber assim, o que a gente pode fazer, cada um dentro da sua área, para ser melhor para o paciente. Isso. Não é o que eu acho. Porque o que eu acho, às vezes, na minha cabeça, pode ser que funcione. Mas quando eu jogo para a equipe, a gente precisa também, eu dentro da minha especialização, da minha especialidade, e a equipe, né, cada um com a sua especialidade, a gente tem que fazer o que é melhor para o paciente. Isso. E aí essa comunicação é o maior desafio. E assim, a gente reverte isso em coisas positivas, né? Sim. Quer dizer, quem vai ganhar é o cliente. Sim, quem vai ganhar com essa interação é o cliente, né? Veja, às vezes é muito complicado você falar com um profissional. Por exemplo, a Alice falou uma coisa importante. Eu estou fazendo uma especialização em análise do comportamento, mas eu não sou psicóloga. Não. Isso é muito importante. Sim. Quer dizer, o médico, ele passa remédio. Eu não posso passar remédio. Mas eu sou profissional do comportamento. Diferente dele, que é o profissional do corpo, que é o profissional da medicação. Sim. Eu sou o profissional do comportamento. Quem ajuda o paciente a regular o comportamento sou eu. A medicação não vai fazer muita coisa, porque a gente sabe até que, inclusive, o TDAH, por exemplo, qual a importância, Alana, da medicação e da terapia? Funciona uma coisa sem outra? Então, os dois, precisa funcionar os dois. Claro, né? A gente está falando aqui de cada caso é um caso. Uhum.
Mas, assim, a gente sabe também que, para as pessoas que têm TDAH, é uma ausência, vamos dizer assim, de dopamina no cérebro. Então, assim, a medicação ela vai funcionar para aumentar essa dopamina no cérebro. Uhum. Né? Então, assim, por exemplo, eu preciso fazer uma prova, eu preciison ter algo que eu preciso me concentrar. E a gente sabe que esses estimulantes vai fazer isso. Vai fazer com que você, naquele período que da medicação, da ação da medicação... A gente tenha o neurotransmissor... Aí, veja. Exatamente. Importante isso. A gente só tem 5 minutos. Segura aí, Léo. Segura aí, Léo. Veja, importante isso que as meninas estão trazendo, gente. Alguns dias atrás, eu coloquei um Reels lá no meu Instagram falando sobre um Reels de uma nutricionista. E ela dizia o seguinte, ela disse assim, nessas palavras... Basicamente, o TDAH é uma dificuldade nutricional. Eu parei... Não, eu não posso estar ouvindo isso. Parou também aqui. Eu não posso estar ouvindo isso. Porque o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. O cérebro dessa criança não se desenvolve, não amadurece da mesma forma que o cérebro de uma criança neurotípica. Sim. De uma criança que a gente... chamaria antes de normal, né? Sim. Então, veja, é por isso que essa criança tem dificuldade de controlar o xixi. Ainda com 6, 7, 8 anos, ela ainda faz xixi na cama, porque não tem o controle inibitório. E aí você precisa entender, veja, que os comportamentos ligados ao TDAH não é uma questão de você dizer para de balançar a perna. E a criança vai parar de balançar a perna. Porque não é uma questão comportamental. É uma questão neurológica. Neuropsicológica. Sim. Eu estava... falando sobre o mecanismo da atenção, que é fantástico. Você tem aqui o centro da atenção posterior, né? Que não é uma área morfológica, mas é uma área funcional, né? Que é para onde você olha, para onde você regula a sua atenção. Aí, esse centro não interpreta nada, só vê. Manda mensagem para esse aqui, para interpretar. Eu estou assistindo o podcast com a Lisa, a Alana, o Acácio. Tá? Eu estou interpretando. Mas eu também estou sentindo tudo. Isso. Mas o meu cérebro trava, né? Sim. Eu estou sentindo aqui o ar-condicionado. Só que eu só passo a sentir quando eu falo, porque aí a minha percepção vai para esse lugar, porque o cérebro trava. Para você continuar mantendo a atenção nesse vídeo, o seu cérebro travou aí um monte de coisa. Só que para travar tudo isso precisa de dopamina. Sim. E aí a área motora está aqui precisando de dopamina, não tem mais dopamina, o que o cérebro faz? Gasta aqui, gente, porque é aqui que ele vai aprender. Então gasta aqui e deixa aí a perna dele solta. E aí, por isso, essa área fica livre. E aí ele fica balançando a perninha, porque essa área fica sem dopamina. Sim. Né? Então a medicação ela é importante. Claro, cada caso é um caso, mas a medicação é importante. E, assim, a gente sabe que há uma remissão, né? Quando você, com a terapia, quando você começa a entender o seu processo, quando você começa a entender como você funciona. Então, por exemplo, para eu fazer algo, dependendo do meu funcionamento, eu preciso entender que logo depois eu vou fazer algo que me gratifique. Isso, veja. É um reforçador. Tem duas coisas. Para só encerrar, e eu vou deixar vocês darem as redes sociais de vocês e tudo, mas que isso é muito importante que a gente está dizendo aqui. Sim. Veja, enquanto uma pessoa TDAH, né, nesse sentido do comportamento da pessoa TDAH, a medicação vai ajudar proporcionando que na fenda sináptica tenha dopamina, para ele poder usar, né? Então, mas aí veja, a gente tem um tempo perdido. Eu, como adulto, não desenvolvi inúmeras funções executivas que uma pessoa que tem atenção desenvolve, porque a atenção não me deixou desenvolver, né? Então tá ali na sala de aula, a criança brincando, a professora diz: arrume os brinquedos. Aí a criança com TDAH começa a arrumar, daqui a pouco ela para num brinquedo só. As outras crianças, elas estão fazendo o quê no cérebro? Categorizando, separando o que é brinquedo, o que não é, o que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menino. Elas estão fazendo esse processo. A criança com TDAH não. Ela está ali parada num brinquedo só. Por isso que é importante também a avaliação neuropsicológica. Justamente. Né? Porque na avaliação neuropsicológica, avalia tudo. Que avalia as funções executivas, a memória, tipo de memória, o processamento. Né? E assim, o mais importante é entender isso. Terapia sem medicação
pode não ajudar muito. Sim. E medicação sem terapia também não vai ajudar. Eu tenho um monte de paciente, de cliente, aliás, que vem para mim assim, Cássio, eu estava só usando medicação, foi ótimo no começo, um casamento ótimo, eu e a Ritalina apaixonadíssimos. Eu e Rita. Mas depois eu percebi que eu e Rita não somos uma dupla imbatível, porque eu tenho um problema. Até porque a gente tem que lembrar assim, que o adulto, ele adquiriu comorbidades, né? Isso. Exatamente. Se você trata o TDAH, suponha, eu recebi o diagnóstico tardio, fui utilizar a medicação, primeiro que eu tive dificuldade de acesso mesmo sendo da área, sabendo que eu tinha, mas eu precisava de um médico para atestar. Sim. Então, eu tive dificuldade de encontrar um médico que acreditasse em TDAH em adulto, mas aí já é papo para outra conversa. Isso. E se eu fizesse só o uso da Ritalina... Fiquei com raiva. Só o uso da Ritalina, sem as outras medicações e sem a terapia, eu não seria a pessoa funcional que eu sou hoje. Justamente, veja... A dificuldade de tolerar essa frustração, que é um comportamento tão comum no TDAH. Sim. Porque ele não tem dopamina aqui. Tem aqui, bem aqui. Aonde eu estou botando o dedo mesmo, um aglomeradozinho de neurônios que é responsável pelas emoções, pelos sentimentos. Sim. Ele não tem dopamina para dizer, ei, funciona aí, para poder aceitar isso. Aí eu estava fazendo a avaliação, eu perguntei, você tem dificuldade de aceitar quando as coisas ficam ruins? Aí o cliente falou assim, não, eu perdi o emprego recentemente e não, foi tranquilo. Eu disse, você foi demitido? Fui demitido. Ah, tá. Quanto tempo você gastou assim pensando, poxa, eu fui demitido e tal? Eu disse, não, eu aceitei rápido, mais ou menos um mês. Ele passou um mês sofrendo para aceitar. Ele disse, não, eu não tenho dificuldade de tolerar essa frustração, não. Não tenho dificuldade. Quer dizer, uma pessoa que normaliza. Quando é um TDAH adulto, a gente normaliza muita coisa. Muita coisa eu achava que era, não é porque eu sou assim, eu sou preguiçosa. Uma coisa que eu usava muito de estratégia era dizer assim, não, eu não gosto de fazer as coisas de casa porque minha mãe me ensinou que eu vou ser uma mulher independente, que eu não preciso disso. Mas no fundo, bem no fundo, era só eu sabendo que eu tinha dificuldade de fazer as coisas. De organizar. Gente, o papo tá bom, mas Léo tá aqui, ó, querendo me cortar, né? Deixa as redes sociais de vocês aí para o pessoal. Onde é que o pessoal pode encontrar vocês? Fala aí, Alana. Pronto, minha rede social é psicóloga Alana Carla. Eu atendo na Saúde Plena e faço parte também da equipe do Dr. Eric. Tá. O meu é fga.lismaria, também trabalho com a Alana na Saúde Plena. Então, se quiser encontrar a gente para tomar um cafezinho. Tá lá as duas juntas, né? Estamos lá juntas. Eu cheguei aqui, entrei e disse, Léo, cadê as meninas? Estávamos tomando café. Eu falei com elas. Tomando café. Aqui, porque a Saúde Plena na frente daqui do estúdio, né? Aí, eu tava... Onde é que tá? Estamos lá na Saúde Plena. Meu Deus. Eu cheguei atrasado, como sempre. Gente, eu chego atrasado toda semana, sabiam disso? Toda semana eu chego atrasado. Marília liga para mim, Cássio, vamos ver se essa semana você chega pelo menos 10 minutos antes? Aí eu consigo, 10 minutos. Eu tô batendo metas, assim. Primeiro eu cheguei 5, aí eu já cheguei 10, já cheguei 15. Então, eu já tô aí você tá, melhorando. Nesse processo. Justamente, já tô melhorando, né? Mas vou chegar atrasado mesmo, que da questão do TDAH. Eu não sofro mais com isso, não, sabe, gente? Antigamente, sofria... Você aprendeu a lidar já. As pessoas vão olhar... Porque as pessoas olham de canto para você, né? Chegou atrasado, o Léo tá ali. Vamos encerrar. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer vocês duas, porque assim, foi uma conversa... Passou rapidão, não foi? Uma hora. Foi muito rápido. Muito obrigado você que também está com a gente toda semana, participando, mandando as suas perguntas, falando com a gente no YouTube e no Instagram. E eu nunca pensei em dizer isso. Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de compartilhar. Compartilhar. Né? E também se inscrever no canal. Se inscreva no nosso... Eu nunca pensei em dizer isso. Ontem eu estava passando assim, dizendo, eu nunca disse isso, eu vou dizer hoje. Então, ative o sininho. Se inscreva no canal. Né? Gente, muito obrigado. Tá certo? E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Léo, obrigado, Léo. Desculpa, Léo.